Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os irmãos. Queremos cumprimentar todos os presentes e aqueles nossos queridos que estão nos acompanhando através da internet e aqueles que estarão conosco em algum momento nos acompanhando. O pastor nos ligou, solicitou que estivéssemos aqui hoje por estar levando a esposa ao médico. Então estamos aqui. Queremos fazer também, incluir nesses pedidos de oração feito pelos irmãos, os nossos missionários e aquelas pessoas, irmãos nossos, que estão nas nações cuja pregação do Evangelho é proibida ou impedida de alguma forma. Vamos esquecer disso, né? Daqueles que estão sendo perseguidos por conta deste amor a Cristo ou da sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Nós vamos nos esquecer desse momento também. Tivemos aqui no domingo uma explanação muito clara, né, no domingo à noite, pelo pastor que trouxe a mensagem, a respeito de tantas realidades, mas de tantas transformações que têm acontecido neste mundo, não é? Quem diria uma igreja batista no Iraque, não é? Quem diria em tantos países que a perseguição, não é, foi acirrada e hoje tem ali não só uma igreja, quando muitos irmãos também adorando e servindo ao Senhor. Fruto da oração, né, das igrejas, né, daqui do Brasil, desta igreja, do investimento desta igreja na vida de missionários espalhados neste mundo. Mas em falando nisso, a gente também fica pensando que quase que acontece em algumas partes do Brasil, o que tem acontecido em alguns países que foi berço dos nossos campos de missionários, dos nossos celeiros de missionários, quando hoje quase que fazem um clamor para que também missionários estejam lá para desenvolver um trabalho, não é, que ficou parado no tempo e no espaço por algum motivo. Me refiro àquelas nações que já foram, ou que já foi berço de missões, a qual nós fomos, não é, alvos e frutos desses berços de missões ou de missionários e que hoje estão assim um tanto quanto distante desta grande realidade. E analisando um pouco a nossa situação no Brasil, tá, se as coisas continuarem a andar do jeito que vão ou no andar da carruagem, como diz a expressão popular, dentro de pouco tempo também teremos uma situação muito semelhante. Porque começa a crescer os movimentos e começa a se distanciar da essência do Evangelho. E o que nós temos acompanhado é exatamente isso, um distanciamento da essência do que seja o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele faz uma advertência muito interessante que chama-nos a atenção. Passei lendo o dia de hoje essa carta, analisando um pouco esta epístola de Paulo que ele faz da prisão. No capítulo 4, no versículo 14, e que chamou-me a atenção essa expressão, embora lida tantas vezes e muitas vezes estudada. Mas um fato esta semana aconteceu que aguçou a minha curiosidade em voltar a esse texto e analisá-lo um pouco e compartilhar com os irmãos nesta noite. Que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, nós nos assustamos um pouco, porque, como eu disse, a pregação, a explanação da palavra de Deus, a pregação, a oratória, ela toma um rumo totalmente diferente do que deveria ser e como foi nas nossas origens. Parece que hoje é muito mais cômodo falar sobre motivação, não é? Eu lembro que nos áureos tempos da minha vida de bancário, muitas expressões eu conheci lá
quando começou o movimento ISO 9000, depois o 9001, 9002, a reengenharia, a qualidade total. Muitos que estão hoje inseridos no mundo empresarial sabem do que eu estou falando. Muitos daqueles que lidaram com o mundo empresarial ou que lidam com isso, sabem que a reengenharia foi algo que se iniciou na década de 80 por 90, quando chegou aqui no Brasil na década de 90, que revolucionou um pouco a gestão empresarial. E que com isso veio aquilo que nós chamamos as mensagens motivacionais. Lembro que no banco constantemente tinha. Eu descobri uma vez que eu poderia participar de uma CIPA, fiquei uma semana toda e tal, participando daquele momento. Foi muito bom, porque depois, logo a seguir, eu fiz um projeto chamado Projeto de Capelania Empresarial, que apresentei ao banco e às pessoas naquela época chamava-se Departamento Pessoal, não RH como hoje é chamado, e fomos avaliados, estudados, mas com aquela aproximação do desmonte do banco, o projeto ficou parado, e eu venho colocar e escrever algumas coisas, e tenho escrito até hoje, a fim de colocar em prática. Mas esse meu relacionamento com este departamento me fez, então, criar esse projeto chamado Capelania Empresarial. Já tive a oportunidade de ministrar em uma faculdade, alguma coisa relativa a isso, deixando também um material com eles. Mas o que nos chama a atenção é que, nesta época, quando começa a surgir, então, as mensagens motivacionais para as empresas, para os empresários e para os seus funcionários, parece que, de alguma forma, isso começa a tomar corpo também na igreja, e criando quase que um corpo doutrinário paralelo à doutrina e à teologia cristã. Parece que Paulo, naquela época, já estava antevendo isso, embora ele já estava percebendo que a igreja e os crentes daquela época estavam um pouco divididos, porque, você sabe, existia ali um cisma entre os judeus e os gentios. E Paulo, então, começa a colocá-los a se enquadrar de forma que eles pudessem se ver como igreja. Uma das dificuldades, muitas vezes, das pessoas é se ver assim, como igreja, de ter esta visão vinda de Deus para nós. Então, nós muitas vezes nos olhamos e nos vemos como igreja, entretanto, com espaços divididos, com grupos divididos e pessoas divididas. O que Paulo estava querendo que eles tivessem era uma visão panorâmica, igreja do Senhor Jesus. Se eram gentios ou se eram judeus, mas ali estavam pessoas convertidas a Cristo Jesus, então ele era o centro de tudo, todos convergiam para Jesus. Então hoje a igreja é isto. Pessoas que vieram de uma crença, vieram de outra crença, vieram de crença nenhuma, mas ao encontrar-se com Jesus, estão convergindo junto para cultuar um Deus real e verdadeiro. Mas o que acontece então neste mundo de hoje que nos chama tanto a atenção e que nos cria assim um desafio de falar sobre isso hoje? Porque fica parecendo que as igrejas que têm na sua essência, no seu bojo, a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica do evangélico, traduzido por alguns, até mesmo cristãos, frequentadores dessa igreja, dizendo não é tão bem assim, ou não é bem assim. A igreja A é mais animada, a igreja B é mais animada, a igreja C faz mais isso ou mais aquilo. E as pessoas então ficam sem saber o que seguir. Infelizmente. Porque Jesus não veio para animar auditório. Jesus não veio para causar risos, embora faz muito bem rir, mas Jesus veio apontar o caminho de encontro para Deus. Estava ouvindo esta semana um debate, acho que foi até ontem, um debate a respeito dessa questão, e a gente percebe que o quanto as pessoas às vezes ficam distantes daquilo que nós chamamos de teologia sistemática. A teologia sistemática, esse nome veio, ela se sistematizou exatamente a partir da Bíblia para dar à Igreja do Senhor Jesus uma orientação por base bíblica da maneira de cultuarmos e servirmos a Deus.
Então, de uma certa forma, todas as igrejas chamadas, conhecidas como evangélicas, cristãs genuinamente, elas precisam estar envolvidas nesta base doutrinária que é imutável, que são princípios que não se mudam. Entretanto, para que se possa haver movimentos e talvez encher igreja e talvez criar movimentos que possam assim até ser compatível com o público de hoje, cria-se algo paralelo às doutrinas bíblicas, e fugindo assim então da teologia sistemática. E o Deus que tudo governa, que tudo pode, que tudo sustenta em suas poderosas mãos, ou na palma de suas mãos, agora passa a ser aquele Pai que doa tudo. Que eu o sirvo e que eu dou, esperando que Ele também me retorne. Jesus Cristo passa a ser agora uma marca até de certa forma lucrativa. Porque também desta forma, quando eu a este nome menciono este nome, eu espero que algo aconteça de extraordinário, mas que eu possa ver isso concretizado na minha vida, talvez em bens, talvez em finanças, talvez em bem-estar social. Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, que ele está falando a respeito disso, que ele chama então a atenção para que eles não sejam inconstantes, meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo o vento de doutrina. Você pode imaginar, um vento que espalha as coisas, vão espalhando e vão levando as pessoas, a turva. Quando você olha muitas vezes esses movimentos que acontecem nas grandes cidades ou nos grandes centros, eu lembro que algumas vezes, quando participava de algum desses movimentos, eu estava perto, sempre existe aquele grupo que começa a dar o primeiro grito, Dá o primeiro grito, faz a primeira ação e daqui a pouco está todo mundo acompanhando. E aí alguém pergunta, você está quebrando o quê? Estou quebrando a vidraça. Mas por quê? Não sei, está todo mundo quebrando, estou quebrando também. E parece que as pessoas são assim, elas vão sendo levadas pela turva. Tem muita gente, ali que a coisa está boa. Tem muito barulho, ali que a coisa está funcionando. Mas parece que funciona também, ou as coisas também são desta forma, nos grupos que a gente encontra, podemos chamar dos grupos aí de alguma forma, que fazem seus movimentos, se são positivos ou não para eles. Mas muitas pessoas vão nessa turva, repetindo o que as pessoas estão fazendo. Simplesmente, mas não percebem, não raciocinam em torno do que e por que estão ali fazendo. Paulo usa uma expressão interessante em Efésios capítulo 2, no versículo 10, quando ele diz que nós fomos feituras suas, fomos criados em Cristo Jesus, perdão, não é 2:10, é 3:10, ele diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e dos potestades. Uma expressão que nos remete ao entendimento de que na igreja acontecem situações e coisas que vão fazer com que as pessoas percebam esta presença genuína e necessária de Deus no coração dessas pessoas, ou através dela. Essa sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus, ou forma dele se manifestar. Interessante que esta palavra, a gente encontra ela na Septuaginta, quando se refere a Gênesis 37, versículo 3, quando Jacó dá uma túnica para José. E essa túnica, chamada de túnica talar, era uma túnica multicolorida, multicores. E José utiliza então, e depois os irmãos utilizam esta túnica para dizer, olha, José morreu, aquela história que você já conhece. Então essa expressão vem mostrar então as maneiras em que Deus age
a maneira em que Deus age através da sua igreja e como Ele age através da sua igreja. As pessoas utilizam essa multiforme para dizer muitas coisas, né? Deus se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas, e aí eu vou também, né, me travesti. Entendam por gentileza essa expressão, travesti, não é travesti, mas me vestir igual, para ganhar alguém. Não é essa a expressão aqui. A expressão aqui está dizendo que Deus se revela de muitas formas, de muitas maneiras na sua igreja, para se fazer conhecido, para se revelar aos seus, para se revelar ao coração daqueles a que Ele precisa atingir. Isto é, Ele, dentro dos seus propósitos, Ele tem a maneira de agir para alcançar, não é, aqueles que estão a se perder ou edificar a vida daqueles que estão presentes em sua igreja. Então, essa multiforme sabedoria de Deus, que é, então, apresentada pela igreja, não é, que é conhecida como se, a expressão aqui é como se os anjos estivessem testemunhando disso que está acontecendo, sentindo o maior desejo e necessidade de estar aqui também. Que coisa curiosa, né? Há uma expressão bíblica que diz que os anjos, né, almejavam, né, esse mesmo cuidado e tratamento que nós temos como servo de Deus. Né? Eles almejavam isso. Mas, embora eles sejam seres angelicais, eles não têm esta mesma prerrogativa que temos nós, de estarmos servindo a Deus e também, desta forma de servir a Deus, ou melhor, de cultuar a Deus, também servi-lo da maneira em que Ele nos ensina a servi-lo. Ou seja, pregar este evangelho, anunciar este evangelho que transforma, ou que transformou a nossa vida e que tem transformado a vida de tantas pessoas. Então, esta carta vem nos chamar a atenção a respeito disso. Porque muitas vezes nós nos vemos como pessoas inferiores, crentes inferiores. Eu sei que os irmãos não se veem assim. Eu sei que eu também não me vejo assim. Já passamos dessa fase. Já passamos dessa fase. Outro dia estava falando numa das classes da Escola Bíblica Dominical, a respeito do rei Josias, e lembrando que nós precisamos redescobrir, não bem nós, mas esse mundo evangélico que está aí, numa linguagem totalmente motivacional, precisam redescobrir a palavra de Deus. Porque estão trazendo muito bem-estar. Porque uma coisa é você trazer bem-estar quando você vai visitar alguém que está enfermo. Aliás, às vezes quando você vai visitar alguém, você sai de lá mais confortado, não é isso? Do que conforta. Às vezes você vai tão preparado para confortar alguém, chega lá, você sai confortado. Porque a pessoa está ali com tanta resiliência, né? Uma expressão muito mais interessante do que a resignação. Porque a resignação, a pessoa se acomoda naquilo que está, né? Estou bem assim, vou fazer o quê? Não posso sair daqui. Mas a resiliência, a pessoa, embora esteja ali, ela diz, não, eu estou aqui, mas estou feliz porque Deus está comigo. Ela consegue transformar aquilo que você está vendo ali, às vezes você chega com o coração ali, né, piedoso e tal, com pena daquela pessoa, e você sai dali revigorado porque ela demonstra que ela está, apesar daquele momento, ela superou aquilo, emocionalmente e espiritualmente ela está bem. No caso da nossa irmã Selma Guiar, né? Às vezes você vai lá, você sai de lá assim, que visão espiritual, que otimismo. É claro que a gente sabe da realidade, mas também é uma pessoa que sempre transparece esta firmeza e essa segurança. Mas muitas vezes o que acontece nesse mundo evangélico aí fora é exatamente isso. As pessoas querem fazer com que os outros se sintam bem. Então excluíram das mensagens a palavra pecado, excluíram a palavra santificação e até mesmo a palavra conversão. Palavras que não podem sair de maneira alguma do nosso vocabulário. Palavras que têm que permanecer no nosso vocabulário. A conversão, por exemplo. Eu lembro que quando eu me converti, aos 14 anos de idade, isso era perguntado. No dia que você se decidiu e tal, e depois você era trabalhado, né, na classe de doutrina, como é aqui.
né? E naquela época nós pertencíamos a um grupo de jovens, né, que cantávamos e tal, e testemunhávamos, né, aquilo que Deus fez em nossa vida. E era muito interessante, porque nós éramos levados a isso, a ter essa consciência dessa conversão, né? Um fato muito claro nas nossas igrejas batistas, né, que muitas pessoas chamam das igrejas tradicionais. Se é tradicional, eu costumo dizer assim, com muito orgulho. Com muito orgulho. Né? Porque às vezes, quando nós somos interpelados sobre isso, né, a gente fica assim, mas você tem que dizer assim com muito orgulho. Porque a sua igreja, né, prega esse genuíno evangelho de transformação de vida, de conversão. Né, e não de... O que está acontecendo é justamente isso. Adesão a um grupo social. Estávamos outro dia assistindo uma programação, e aí vimos numa das fileiras, primeiras fileiras, alguém conhecido nosso. E qual é a primeira impacto de você? Puxa, se converteu, mas que era um camarada que perseguia, que brigava, que falava tanta coisa e tal. Pegamos o telefone, rapaz, que felicidade, você está aí, estava ali, eu vi você e tal. Eu estava lá, pô. Afinal de contas, eu sou empresário. Eu preciso daquela fatia para eu continuar convivendo. Que decepção ao telefone. Então a adesão, atualmente a gente vê isso, muita adesão, e não esta genuína conversão, que a gente sabe que a conversão é aquela mudança de direção, quando a gente dá de cara com a placa de contramão, de ser proibido você seguir por aqui, volte nessa outra direção. Mas a gente que continua caminhando nessa direção, embora as advertências, tantas advertências da palavra de Deus, e conversão é esta mudança de vida, essa mudança de direção, abandono de vida de pecado, abandono de vida sem Deus, de vida de incredulidade. Pecado é isso? É falta de alvo, ou erro do alvo, não é? Essa expressão fala isso, a expressão sem pecado, hamartia, fala exatamente isso. O erro do alvo, errar o alvo estabelecido por Deus. E qual é o alvo estabelecido por Deus? Esse envolvimento, essa comunhão, nossa com Ele, esse relacionamento nosso com Ele. A palavra religião, na sua essência, é religar esse homem a uma divindade. E na nossa compreensão, é esta religação do homem a Deus, porque esse homem um dia estava ligado a Deus e ele caiu. E agora ele precisa ser religado. Precisa ter esse reencontro, mesmo que seja de noite, como foi Nicodemos. Mesmo que seja na madrugada, com medo de ser visto, mas ele precisa desse encontro, porque depois desse encontro, aí a coragem vem. Não é isso? Mas perceber que esta direção precisa ser mudada. E na nossa mensagem nós não podemos tirar esta expressão, o pecado. E com isso, e por conseguinte, a santificação. Que é a separação desta vida de mundo ou do mundo, separado exatamente para servir a esse Deus. A santificação. Mudança de atitude. Mudança de visão com relação às coisas espirituais. Mudança de visão com relação às coisas da carne. Eu falava outro dia, já há um ano ou outro, para os homens que, de uma certa forma, a palavra santificação, ela também roubou, ao longo da sua aplicação e também de usos indevidos, roubou a expressão da sexualidade humana de uma forma genuína e clara, transformando-a, vamos dizer assim, santidade ou santificação.
Para alguém que ainda não se casou com relação ao sexo, ela tem que estar em evidência. Para alguém que ainda não tem seu companheiro, sua companheira de aliança, como a palavra assim nos orienta, ela precisa estar passando por esta avaliação e também observando essa expressão, porque se torna pecado quando está fora dos padrões da palavra de Deus. Mas, de uma certa forma, alguns também, ao colocar a expressão santificação, também impregnou de tal forma, ou colocou tanta pressão nesta expressão, que também tirou a expressão natural da vida conjugal da sua sexualidade, ou da expressão da sexualidade. Então a gente quer colocar isso bem claro, que a santidade, a santificação, que é essa separação deste mundo, mas que não rouba o seu direito de expressar dentro da sua área conjugal a sua sexualidade, que causa muitos problemas. Por isso que Paulo dá muitas orientações a respeito da vida conjugal e do casamento, dessa vida familiar. Mas voltando então à nossa reflexão, o que a gente percebe dentro desse mundo de muitas mensagens, você liga a televisão em todos os momentos, mensagem, mas a mensagem traz mais motivação, animação, do que propriamente um desafio de arrependimento. Precisamos disso? Precisamos. Precisamos ouvir sobre arrependimento. Precisamos ouvir sobre motivação? Precisamos. Precisamos. Nós temos tantos hinos no nosso cantor que fala sobre motivação, né? Tantos hinos. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, né? Uma motivação a missões, a evangelização, né? Alegrar no Senhor, felicidade, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. Tantos hinos de motivação que nos lança a ter a alegria e felicidade e até nos motivar a agir neste mundo. Mas eu não posso somente parar nessa direção. Nós não podemos parar somente nessa direção. Porque senão eu fico igual aquele general, né, no meio do seu exército, gritando, vamos, a vitória é nossa, vamos lá e tal. Só isso. Estou motivando apenas o exército a atacar o exército inimigo. Mas o que eu estou preparando desse exército? O que eu estou fazendo com esse exército, preparando-o para esse embate? Então, algumas vezes, esse exército precisa estar sendo preparados para esses embates. Senão fica somente nisso. E aí o índice de queda, né, ou de saída, ou de abandono da fé, começa então a crescer. Porque o que você vê é uma rotatividade de pessoas, e não uma membresia, né, estabilizada. Então, você vê salões cheios, mas você vê uma rotatividade de pessoas. Mas você não vê uma família, que conhece um ao outro, que sabe da luta, das vitórias, um dos outros, que agem juntos para um objetivo, em edificar na família, em salvar casamento, em ajudar o irmão na área social e outros, ou a comunidade. Existe uma multidão, mas não existe uma família. Que conhece um ao outro, que sabe das lutas, das tristezas, das perdas, das lágrimas um dos outros. Ao sair, somos estranhos. Não nos conhecemos, não nos relacionamos. Então, Paulo está falando que esta igreja, embora pessoas oriundas de muitas outras crenças, ao deixar a sua forma de ver anterior ao encontro com Jesus, passam agora a convergir para Jesus, tendo então a sua fé voltada então, porque uma só fé, uma só batismo, um só Senhor.
Então nós esperamos, queridos, que tenhamos desta forma esta visão de Deus e de igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe a sermos esta igreja, tá? Que tem esta confiança e esta fé nesse Deus que transforma, tá? Que nos cura, mas que nos cura dessa enfermidade, né, espiritual que tem alcançado tantos corações e tantas vidas, que estão na semelhança do hino no antigo hino que cantávamos no cantor cristão. Tão perto de Deus, mas sem salvação. Tão perto de Deus, mas sem salvação. E aí a gente começa a pensar, dizer assim, quase que estamos precisando de fazer missões, né, dentro dos nossos arredores. Porque às vezes quando você conversa com alguém, como eu peguei o telefone e fui ligar para alguém achando que estava lá, né, todo, né, belo e formoso, eu tive esse embate, ou essa... Às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa se identifica e no meio da conversa você percebe que está faltando essência do Evangelho, essência da palavra de Deus, essência de vida com Deus. E quase que a gente precisa fazer assim Senta aqui, irmão, vamos conversar um pouco aqui para a gente, quase com evangelismo, né, dentro de nossos arraiais, porque precisa tanto. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por conhecer Jesus tanto tempo. Já dá aí quase uns 35, irmãos, viu? Quase uns 35 anos, se não está chegando aos 40, né? Então, está chegando aos 40. Por aí você está mais ou menos descobrindo mais ou menos a minha idade, né? 53, 14, né? 39. Né? Mas eu fico muito feliz de ter conhecido Jesus em uma igreja e em uma denominação, não que igreja e denominação venha salvar, mas nos deixa tão perto de Deus, tanto da realidade de vida cristã. Eu agradeço a Deus por isso. E que você seja agradecido a Deus também por isso. Tá? Você teve a oportunidade de ler o boletim de domingo retrasado sobre alguém que estava colocando um determinado grupo na justiça. Tá? E não se assuste, porque isso acontece muito e está acontecendo, está se repetindo cada vez mais, porque as pessoas estão sendo convidadas a uma adesão e não uma conversão. Tá? Estão convidados a viver evangélicos e não abandonar o pecado. Estão convidadas a participar dos trabalhos, né? E de ter talvez até uma roupagem, mas não ter santidade e santificação. Porque quando alguém pensa em ter lucro, não é? Você já percebe por aí, porque santificação não é só questão também física, de sexualidade, mas está muito ligados a isso, né? Se eu venho aqui dar a minha oferta, o meu dízimo, pensando no que eu vou receber como dividendos, eu estou cometendo um grande pecado. Não é? Tanto quanto qualquer um outro. Porque não é isso. Isso aqui é a minha obrigação, o reconhecimento, né, da bênção que Deus me dá. Não eu trocar como bênção. É o reconhecimento da bênção que Deus me dá. Então nós temos que continuar agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado esse privilégio de servi-lo, tá? E de servir com alegria, e de sair daqui feliz e alegre, porque servimos a um Senhor que nos garante a vitória na eternidade. E vida, queridos, na eternidade, não é apenas vida prolongada, não, é vida abundante, tá? É vida com Deus. Um outro tema que eu não falei, mas que muitas pessoas tiraram das suas mensagens, né? Vida no céu com Deus. Não é simplesmente prolongamento de vida, porque quando a gente pensa assim, em prolongamento de vida, a gente já sofre tanto aqui, vai prolongar mais a existência para quê? Mas é muito mais que isso, querido. Vida eterna é muito mais que isso. É vida preciosa com Deus, né? Vida abundante na presença do Deus glorioso.
Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Vamos passar a palavra, então. Nosso amigo, tem mais informações.